Querido aluno, bem-vindo de volta à nossa matéria de cartas do Novo Testamento. Nós estávamos falando sobre as cartas paulinas agora há pouco. Nós falamos um pouco da epístola aos Romanos. Nós vimos ali algumas orientações sobre o apóstolo Paulo, quem foi o apóstolo Paulo. Falamos também sobre a justificação pela fé e um pouco sobre as obras da carne, o que é o casamento com o pecado, o que são os frutos gerados com o pecado, que são as obras da carne. Nós vimos cada um deles. Agora nós vamos continuar falando sobre ainda essas cartas doutrinárias. Um exemplo delas é 1ª e 2ª Coríntios. Observe a sua tela, por gentileza. Nós já vamos aproveitar aqui o tempo, né? E dizer o seguinte: a cidade de Corinto era um centro comercial e cultural da Grécia antiga, conhecida por sua imoralidade e idolatria. A igreja local enfrentava sérios desafios quanto à unidade, pureza e doutrina. Paulo escreveu pelo menos 2 cartas, possivelmente mais, para corrigir desvios e edificar os irmãos. Olha o que a Bíblia diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Porque ele cuidava e se preocupava com a unidade da igreja. Um dos principais problemas era a divisão entre os crentes. Paulo confronta esse espírito faccioso, com o ensino de que todos pertencem a Cristo. Em 1 Coríntios 3,6, por exemplo, ele afirma: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A grande verdade é que muitas pessoas tomam para si ídolos de estimação, e esses ídolos são humanos. E através disso acabam criando panelas, dissensão e divisão dentro da igreja. Observe aqui, pessoal, que para a igreja de Corinto, Paulo começa a escrever, e um dos seus principais focos para essa igreja é que naquela igreja, lá antigamente, tinha divisão. E hoje em dia, será que tem, meus queridos? Lógico que tem divisão. Por quê? Sempre as pessoas se apegam a um grupo. Alguém que fala o que essa pessoa gosta de ouvir, alguém que a pregação agrada mais, e é tendencioso, é normal nós tomarmos algum partido. O problema é quando isso vira facção, vira panela. A ponto de esse homem chamado de Apolo, um homem eloquente na pregação, ele chega ali e muita gente gosta da pregação de Apolo e toma partido dele. Outros falam que são de Paulo, outros de Pedro, mostrando que eles têm ídolos de estimação. E Paulo começa a dizer: olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Se tem alguém que merece ser ovacionado, venerado, adorado, glorificado, entronizado, não é o que rega e nem o que planta, mas sim aquele que faz crescer, que é Deus. Gente, isso é uma coisa tão simples do evangelho, mas tem gente que complica tanto. Se não for o pastor fulano que pregue hoje, eu não quero ir para ouvir. Eu só gosto da pregação do pastor fulano de tal. Isso denota uma imaturidade tão grande, tá? Igual quando alguém pergunta assim: ah, a mulher pode pregar? Eu pergunto: quando a mulher está pregando, quando ela abre a Bíblia, quem é que está falando? É ela ou é Deus? Se for Deus, pode pregar. Então a gente tem que parar com esse partidarismo. Ah, tem o grupo dos casados, tem o grupo dos solteiros, tem o grupo dos negros, tem o grupo dos brancos. A igreja, ela é feita em unidade. A unidade da igreja é importante, tá? E se tem uma coisa que preza essa unidade, que faz essa unidade acontecer, são os dons e talentos que Deus derrama dentro dessa igreja. De forma que um cuide do outro, e esse cuidado mútuo faz com que as pessoas se aproximem ainda mais. Observe a sua tela, por gentileza, falando sobre os dons espirituais e o amor. Em 1 Coríntios 12:13, Paulo trata dos dons espirituais, lembrando que o maior dom é o amor. Em 1 Coríntios 13:1 e 2, ele declara: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada eu seria. Olha só, pessoal, Paulo vai mostrar que a igreja que denota essa unidade, ela só consegue denotar essa unidade na manifestação dos dons espirituais. Mas essa unidade só pode ter um elo básico e sólido se o amor tiver ali no nosso meio. Infelizmente, hoje nas comunidades tem crente que não ama um ao outro.
Tem gente que fala assim, eu tenho ranço do fulano, eu tenho ranço da fulana. Quando eu vejo um caso desse, eu digo que essa pessoa precisa aceitar Jesus de novo. Porque não tem como eu ser cristão e ter ranço de alguém. Não tem como eu ser cristão e ter nojo de alguém. Não tem como, porque se o amor de Deus está dentro do meu coração, isso é impossível de acontecer. Então, a igreja de Corinto precisava de unidade, porque tinha muita divisão. Essa unidade vai vir porque os dons espirituais estão atuando, um cuidando do outro. Um tem profecia, outro tem palavra, outro tem língua, outro tem revelação, e assim vai. Isso fortalece a unidade. E o principal de tudo, que é o maior, que está em 1 Coríntios 13, é o amor. Que não adianta você falar língua, ressuscitar morto, curar enfermo e não amar. Então o que une essa igreja e faz essa igreja deixar de ser dividida e ser unida é o amor. Porque o amor de Deus que está em nossos corações, ele supera as nossas diferenças. Por exemplo, na igreja tem gente que vota no Lula, tem gente que vota no Bolsonaro. Tem gente que gosta da Rede Globo, tem gente que gosta da Rede Record. Tem gente que gosta do pastor que grita, o outro gosta do pastor Batista quietinho. Só que o que nos une dentro dessa comunidade é Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, as nossas diferenças diante da cruz de Cristo, elas são eliminadas. De forma que eu entendo que o amor de Deus que está no meu coração é muito maior do que aquela divergência de opinião que eu tenho com tal pessoa. Então, o amor, ele faz a gente esquecer as nossas diferenças e viver em unidade para a glória de Deus. Isso é muito importante. Também, pessoal, observe a sua apostila, a esperança da ressurreição. A doutrina da ressurreição é tratada em 1 Coríntios 15. Paulo enfatiza que a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé. Em 1 Coríntios 15, 20, ele diz, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Olha só, a gente fechando aqui Coríntios, no capítulo 15, é muito importante, porque ele vai tratar da ressurreição. E é um tema muito relevante naquela época, porque a maioria dos religiosos não acreditava na ressurreição dos mortos. Só que tinha muita gente falando, na verdade Jesus não ressuscitou e tal. Paulo fala assim, nesse capítulo, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé e em vão é a nossa pregação. Mas ele ressuscitou sim, está no versículo 20, sendo feito a primícia dos que dormem. Se você ler Mateus 27, a partir do 50, você vai ver que na data da morte de Cristo, até a sua ressurreição, pessoas ressuscitaram, os santos ressuscitaram, saíram dos sepulcros e entraram correndo na cidade de Jerusalém. Então ele é primícia, só que ele não ressuscitou sozinho, tá? Nós devemos observar isso. Cristo morreu? Sim, morreu. E isso é importante para nós cristãos. Ele morreu, mas ele não continuou morto. Ele está vivo, ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai. E ali ele vai julgar os vivos e os mortos. Ele voltará para buscar a sua igreja, tá? Isso é importante. E agora, já falando sobre as cartas da prisão, observe aí a sua apostila, por gentileza. Filipenses, a alegria em meio à prisão. Olha só. Escrita com tom afetuoso, a carta aos Filipenses ensina sobre a alegria cristã, apesar das circunstâncias. Ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. Paulo ensina que a verdadeira alegria vem de Cristo e não das circunstâncias externas. E que essas circunstâncias nos levam a um nível de intimidade e de dependência do Senhor. Queridos, Paulo está preso. Paulo está preso, por isso essa carta aos Filipenses é uma carta da prisão. Uma epístola da prisão. O que me chama a atenção é que Paulo está preso. Paulo está sendo cuidado pela guarda pretoriana, a guarda do imperador. Pelo menos 16 soldados ficavam ao lado de Paulo, cuidando dele. Tá? Você acha que Paulo murmurou? Você acha que Paulo falou mal? Você acha que Paulo esperneou? E quando ele pede para o amanuense escrever a carta, ele fala, regozijai-vos no Senhor. Eu imagino que o amanuense está escrevendo, ele olha assim para o Paulo e fala, cara, você está preso. Como assim regozijai-vos no Senhor? Você está com cadeia nos pés e na mão, você está cheio de soldado. Paulo respira fundo e fala, mais uma vez eu digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. Só que tem um texto aqui em Filipenses que eu quero chamar a atenção. Olha aqui o capítulo 1 e o versículo 12, ele diz assim, quero, pois, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E olha só o que esse homem escreve, meus irmãos. Ele está falando assim, tudo que aconteceu comigo, aconteceu e foi proveitoso para o sucesso do Evangelho. Ele estava preso, ele enfrentou naufrágio, ele foi chamado de tagarela em Atenas, ele enfrentou feras em Éfeso, ele foi escorraçado de Jerusalém, ele foi preso lá na Cesareia de Filipe.
ele sofreu, ele foi apedrejado, ele foi dado como morto, ele desceu num cesto, ele foi picado por uma cobra na ilha de Malta, e ele está lembrando disso, ele fala assim, as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Esse homem está preso, esse homem está escrevendo aos Filipenses, dizendo, regozijai-vos, fiquem mais do que felizes no Senhor, porque a nossa alegria ela é independente do que está acontecendo de bom. Paulo está demonstrando isso. E agora, para chamar a sua atenção, no capítulo 4, lá no versículo 22, ele termina a carta dele dizendo assim, ó, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os da casa de César. Sabe quem mandou saudação para a igreja de Filipos? Os guardas da guarda pretoriana, os soldados da guarda. Paulo era tão abençoado que mesmo preso, ele não abriu a sua boca para reclamar. Ele pregou o evangelho para aquele soldado. De fato, aqueles soldados se converteram a Cristo. E ele está dizendo assim, olha, os santos vos saúdam. O povo aqui está mandando a paz do Senhor para vocês, filipenses. Mas principalmente os da casa de César. César havia colocado os seus soldados para cuidar do maior pregador do evangelho do primeiro século. E eles ouviram a palavra e viram na vida daquele homem o poder transformador do evangelho. E agora eles também, os soldados, estão mandando saudação para a igreja de Filipe. Essa é a carta de Paulo aos Filipenses. Observe a sua apostila, por gentileza. Nós falamos de Filipenses, agora Colossenses vai falar da supremacia de Cristo. Colossenses, pessoal, combate heresias que diminuíam Cristo. Paulo exalta a supremacia de Jesus, como no capítulo 2, no verso 9. Ele diz assim, olha, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é suficiente para a salvação e não há necessidade de acréscimos religiosos ou místicos. Paulo ensina que em Cristo estão escondidos todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento e que a igreja deve guardar-se contra filosofias humanas e tradições vazias que desviam da simplicidade do evangelho. O apóstolo também afirma que os crentes estão completos em Cristo, pois ele venceu os principados e potestades na cruz e reconciliou todas as coisas com Deus. Portanto, a vida cristã deve ser enraizada em Cristo, refletindo-se em atitudes práticas como bondade, perdão, amor e santidade. Olha só, pessoal, é interessante dizer, quando ele escreve para os colossenses, aquelas pessoas da igreja que estavam em Colosso, ele vai mostrar a supremacia de Cristo. Por quê? No meio da igreja sempre tem alguém que tenta ensinar que Cristo sozinho não é suficiente. Que eu preciso servir a Cristo, mas eu preciso fazer mais alguma coisa. Que eu preciso seguir a Cristo, mas fazer uma campanha. Eu preciso servir a Cristo, mas subir no monte 7 dias e se faltar um dia ele não pode fazer nada. Tudo que coloca Cristo e mais alguma coisa é perigoso. Mas Paulo vai exaltar lá no capítulo 2, verso 9, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é suficiente, ele é Deus, ele é eterno e vai combater essas coisas que o povo vem colocar. Cristo combateu todos os principados na cruz do Calvário. Cristo reconciliou com Deus todas as coisas. O pecado não tem mais poder, mas agora, através de Cristo, nós temos reconciliação com Deus. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. É somente por Cristo. Não é Maria, não é Pedro, não é Buda, não é Maomé, não é Allan Kardec, não é Edir Macedo, não é José Wellington, não é Samuel Ferreira, não é Valdomiro Santiago. Principalmente, nós temos um mediador. Jesus Cristo, o homem, é o que fala em 1 Timóteo capítulo 2. Nós precisamos dar reconhecimento à pessoa de Cristo, à supremacia de Cristo sobre todas essas coisas. Carta de Paulo aos Colossenses. Depois, observe aí, nós temos Filemon, o Evangelho e as relações pessoais. Filemon, pessoal, é uma carta pessoal, tá? Ela já não é mais da prisão. Filemon, ele escreve para interceder por Onésimo, um escravo fugitivo. Paulo apela ao amor cristão e ao perdão. Lá em Filemon 1,15 ele diz assim, olha, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo para que o retivesses para sempre. Mais do que uma simples questão de reconciliação, Paulo mostra que o evangelho transforma relacionamentos humanos, superando barreiras sociais e culturais. Onésimo, antes que era escravo ou servo, agora é irmão em Cristo. Paulo não ordena mais, roga
com base no amor cristão, ensinando que a fé cristã deve gerar misericórdia, restauração e comunhão. Essa epístola, embora curta, transmite uma poderosa mensagem. Em Cristo, todas as relações são redefinidas pelo amor, perdão e nova identidade, como membros do mesmo corpo espiritual. Então, pessoal, olha só que interessante. Nós vamos observar aqui que a carta de Paulo a Filemon era um homem rico, abençoado, e os homens daquela época tinham escravos. Onésimo é um dos escravos de Filemon, que enquanto Paulo estava preso em Roma, ouve a pregação de Paulo e aceita o evangelho, entra para o evangelho. Paulo descobre que ele era escravo do seu amigo Filemon, e agora Paulo escreve essa carta a Filemon, pedindo que ele recebesse Onésimo de volta, como se estivesse recebendo o próprio Paulo. Aqui ele não está mandando Filemon, ele está pedindo, evocando o amor cristão. Porque quando nós entramos dentro do reino de Deus no evangelho, não tem um maior do que o outro, todos são iguais diante de Deus. Então Filemon era patrão, rico, Onésimo era escravo, pobre, só que agora dentro da igreja eles são irmãos, não é mais patrão e empregado. E gente, eu fico tão chateado, é que tem pessoas que querem tratar a igreja como se fosse uma empresa particular. Querem tratar os obreiros como se fossem empregados ou serviçais. E o pior, são voluntários que trabalham na igreja que não recebem R$ 1 de remuneração, e a liderança quer tratar essas pessoas como se eles fossem empregados obrigados a fazer tal coisa. Paulo está nos ensinando sobre o dever do cristão dentro do reino de Deus, o dever de tratar todos de igual forma. Eu preciso de misericórdia de Deus, ele também precisa, e juntos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem gente que, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou Jeová Júnior, tanto faz. Diante de Deus, dentro do reino de Deus, você é um irmão. Antes de ser pastor, você é irmão. Antes de ser missionário, você é irmão. Antes de ser apóstolo, você é irmão. Crente, servo de Jesus Cristo. Tiago, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O Tiago, quando ele escreve, ele vai escrever aqui, olha, Tiago capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Tiago era irmão legítimo de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. Mas olha como ele se apresenta, porque no reino de Deus todo mundo é igual. Olha como Tiago se apresenta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Ele não dá carteirada, porque no reino de Deus todo mundo é igual. Tá? Vou parar por aqui, essa segunda parte, nós finalizamos agora o módulo. Peço que você leia a apostila, pessoal, porque aqui é uma síntese abreviada do que está no conteúdo geral da sua apostila. As cartas paulinas são divididas em epístolas da prisão, epístolas pastorais e epístolas gerais. Então eu tenho nas epístolas da prisão, quando ele escreve para as igrejas enquanto ele estava preso em Roma. As de cunho pessoal, que são as pastorais, Tito, Filemon, Timóteo, são epístolas que ele escreve para um indivíduo. E tem as de orientações gerais, por exemplo, Romanos, que nós vimos aqui, 1ª e 2ª Coríntios, que ela é um pouquinho mais abrangente. Paulo escreve 13 cartas para ensinar a igreja, para demonstrar à igreja coisas maravilhosas. E nós precisamos, como crentes que amamos a palavra, ler essas cartas, ler a apostila e ter conhecimento desse conteúdo, pessoal. É muito rico, não está chato de ler, porque é uma apostila ilustrada e você tem ela aí, você sabe disso. Tá? Observe o nosso foco na aula agora. As epístolas da prisão revelam a profundidade espiritual de Paulo, mesmo sobre sofrimento, mostrando que o evangelho é o mais poderoso que as cadeias. As cartas pastorais revelam o coração de um líder, preocupado com a continuidade do ministério, com a integridade da igreja e com a preservação da sã doutrina. Todas juntas compõem um legado duradouro de ensino, pastoreio e discipulado. Concluímos dizendo que Paulo, preso ou livre, jovem ou velho, plantador de igrejas ou mentor de líderes, foi sempre guiado por uma paixão, Cristo e seu evangelho. As epístolas da prisão reforçam a suficiência de Cristo e a esperança mesmo no sofrimento. As cartas pastorais mostram a importância da boa liderança, do ensino fiel e da conduta cristã. São diretrizes preciosas para as igrejas de todas as épocas. Eu chego no final desse módulo agradecendo a sua participação. Muito obrigado por você chegar até aqui. É muito bom ter você como aluno. E, pessoal, compartilha
Compartilha esse curso, compartilha essa escola com pessoas que você ama, pessoas que têm desejo, que têm chamado de Deus e principalmente vontade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Não retém esse conhecimento só para você. Nos ajude a crescer, nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. E se você quiser nos abençoar, nós estamos à sua disposição. Seja generoso, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, a sua caminhada. E eu agradeço a muitos que estão assistindo, que além de serem mensalistas desse curso, têm um coração generoso e nos abençoam muito mais com generosidade. Isso é coisa de Deus. Como nós estamos agora no começo, nós precisamos de toda a ajuda necessária. E você faz parte de tudo isso. Você faz parte dessa história. Se você acredita nesse ministério, acredita no chamado que Deus tem na minha vida, eu agradeço por você estar até aqui e eu agradeço pela sua amizade e companheirismo em nome de Jesus. Até o módulo número 3, nós vamos falar sobre as epístolas gerais. Deus abençoe e prospere todos os seus caminhos em nome de Jesus. Até mais.